bom? Paramos aí. Lembram? Os 4 selos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui nós terminamos. Para aqueles que não vieram nessa aula, eu quero anunciar para vocês que vocês perderam muita coisa, viu? Por isso que é importante você não faltar nessas aulas do Apocalipse, porque se você falta uma aula, praticamente você vai perder a sequência da próxima aula, tá? Nós estamos estudando paralelamente as 7 igrejas e os 7 selos. E quero dizer para vocês que eu não vou correr tanto como corri na aula anterior, tá bom? Assim, tranquilo, calmo, nós temos até o fim do ano para a gente terminar de estudar o assunto, tá? Então vamos lá, nós temos até 2.300 tardes e manhãs para terminar isso aqui. Muito bem, então, eu não vou correr tanto. Nós estamos estudando paralelamente as 2 profecias do livro do Apocalipse, as 7 igrejas e os 7 selos, sabendo que esses 2 períodos proféticos, eles compreendem o período que vai do início do cristianismo até a segunda vinda de Jesus Cristo. Seria a mesma coisa dividir o período do cristianismo em 7 capítulos, em 7 fases. Ok? É a profecia das 7 igrejas e a profecia dos 7 selos ao mesmo tempo. E na aula que nós demos, nós estudamos até aqui. Né, esses 4 períodos que, na verdade, tanto dos 7 igrejas quanto os 7 selos, é o mesmo período. Vamos lá, aqui está mais ou menos um gráfico, para ficar um pouco bem mais claro. As 7 igrejas e os 7 selos. Tá bom? Aí estão os períodos. Ok? Vamos lá então. Sardes. Vamos ao 5º período. Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Antes da leitura do texto sagrado, vamos fazer uma oração. Já oramos? Eu orei? Tá. Graças a Deus, né? Tá difícil, tá mal o negócio aqui. Vamos lá então. Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. Vamos lá. Ok. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes e que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, verei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora verei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam só. Seguindo a sequência, esse é o 5º período do cristianismo, que vem logo depois ali de Tiatira, a carta à igreja em Sardes. Como nós fizemos no estudo anterior, a princípio vamos analisar todo o contexto da carta. Primeiro, a cidade de Sardes. Ela foi fundada no 7º século a.C., a capital da Lídia. Foi em Sardes que se inventou a moeda metálica. A moeda que nós usamos foi nessa cidade. Localizada a 500 metros acima da planície, uma fortaleza de difícil acesso. Havia um sentimento excessivo de segurança. Na verdade, eles tinham um problema da vigilância. Por ser uma cidade bem protegida por muros, eles se descuidaram na vigilância. Por isso, a cidade de Sardes viveu dias de glória no rei Cresso, onde havia muita produção agrícola e textil, localizado em uma importante rota comercial do Mar Egeu e a Ásia. Essa era a antiga cidade de Sardes, ok? Uma história aqui. No ano 546 a.C., foi invadida por Ciro, rei persa. Soldados persas escalaram a cidade à noite. No ano 499, foi incendiada pelos gregos atenienses. No ano 334, tomada por Alexandre o Grande. 214, Antíoco III conquista a cidade da mesma maneira que Ciro. No ano 190 a.C., Pérgamo conquista a cidade. No ano 133, passou para os romanos. 297 d.C., torna-se novamente capital da Lídia. 395, controlada pelo Oriente, através da Constantinopla. 616, Corsal II, dinastia da Sassânida, dizima a cidade de Sardes. Agora na nossa época, depois de Cristo. 716, conquistada pelos árabes. 1403, agora da nossa era, destruída por Tamerlão. Vocês percebem que ao longo dessa história, a cidade de Sardes foi terrivelmente sacudida por conquistas, por guerras, por invasões, etc. Okay? Hoje,
a cidade existe. Mas na verdade é uma pobre vila chamada Sartekalesi. E hoje, na verdade, ela apenas sobrevive de suas ruínas. A cidade existe, mas a cidade apenas tem um histórico de ruínas por causa de todas as guerras. Pergunta: o que a história da cidade de Sardes tem a ver com o que nós acabamos de ler no texto bíblico? Vamos lá. Versículo 1, vamos relê-lo. Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás o quê? Morto. Percebam? Não sei se vocês perceberam alguma semelhança da história da cidade com o texto sagrado. Tem nomes de que vives, mas estás morto. O que isso representa? O cristianismo desse período seria um cristianismo que viveria apenas das glórias do passado. Vamos lá. Assim como a cidade, a congregação local, a igreja local da cidade, vivia apenas das glórias do passado. Estariam passando por algum momento de frieza espiritual. Por exemplo, vamos fazer uma comparação entre Sardes e Éfeso, né? Vocês vão perceber uma semelhança entre esses dois períodos. Frieza espiritual, abandono do que haver recebido. Frieza espiritual, abandono do que haver recebido. Isso aqui nós estudamos na primeira aula, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Guarda e arrepende-te, né? E assim vai. A gente vai perceber que a carta, praticamente, a mensagem é a mesma. Primeiro período para o quinto período, os sintomas são os mesmos. Assim como o primeiro período do cristianismo, eles haviam esquecido o primeiro amor, assim também o quinto período do cristianismo, eles estavam vivendo apenas de glórias do passado. Ok? Vamos analisar o porquê. Vamos lá. Esse é o período de 1517 a 1755. Esse período é o período do declínio da reforma protestante. Aqui já é o período em que a reforma protestante está declinando. Nós bem sabemos que a estrela da reforma protestante, qual foi o movimento da reforma protestante? Na verdade, foi um movimento criado dentro da Igreja Católica, justamente para protestar contra certas doutrinas da Igreja Romana. Entre esses, um dos seus fundadores, não foi Martinho Lutero. O fundador, poderíamos dizer o fundador da reforma protestante foi, lembra o nome dele? Lembra? Eu acabei de esquecer o nome do homem, rapaz. Foi Wesley, a estrela da manhã. Foi John Wesley? Não, John Wesley não, mas foi Wesley. O sobrenome dele era Wesley. John Wesley era o pregador britânico. Wesley foi considerado a estrela da reforma protestante. Ok? Ele que iniciou a reforma protestante levantando a bandeira da Bíblia, somente a Bíblia. Sendo que a igreja romana acreditava na tradição e na Bíblia. Wesley levantou a bandeira da Bíblia, somente a Bíblia. E lá em 1517 veio Martinho Lutero, onde ele pregou nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses de que doutrina? Sabem? Justificação pela fé, está lá nos livros de história, né? Martinho Lutero, 1517, no castelo de Wittenberg, cravou ali nas portas as 95 teses da justificação pela fé. Ali, na verdade, dá início ao movimento, mas na verdade o movimento já iniciou lá com Wesley, já há muito tempo, ok? Por isso que é o período de 1517 a 1755. Logo após a morte dos reformadores, Lutero, Hus, Jerônimo, o movimento começou a declinar. Esse é um fenômeno que acontece praticamente em todas as denominações ou movimentos religiosos. Quando os pioneiros do movimento eles vão morrendo, e os filhos dos pioneiros vão morrendo também, a terceira geração começa a declinar em espiritualidade, em consagração, muito diferente dos pioneiros. Isso estava acontecendo com a reforma protestante. Martinho Lutero morreu, os pais da reforma morreram, então a geração futura não tinha mais o mesmo zelo, o mesmo fervor que a reforma protestante. Por isso que o período é um período no qual o cristianismo só estava vivendo das glórias do passado da reforma protestante. Vamos lá. Quais foram as causas do declínio da reforma protestante? Frieza teológica, a justificação pela fé, preocupação em sistematizar a doutrina do que em vivê-la. A justificação pela fé foi a grande mensagem que Lutero pregou contra a igreja romana, contra o que a igreja pregava, né? A salvação somente através de Cristo. Só que ao longo do período, eles começaram a olhar para a doutrina e começaram mais a se preocupar em sistematizar a doutrina do que viver a doutrina. Eram mais teólogos do que práticos, ok? E aí foi caindo no declínio espiritual. Vamos lá.
comodismo e teorização dos credos protestantes, teólogos preocupados em defender a doutrina do que vivê-la, vários debates teológicos. Aqui começa o nascimento da era moderna, né? Onde, na verdade, quem vence é aquele que conhece a verdade. Muito bem. Declínio protestante. Lars Calben, historiador luterano, ele escreveu o seguinte: o evangelho passou a ser tratado como doutrina em vez do poder de Deus para a salvação. E o cristianismo passou a ser apresentado como a religião do correto pensar, sem uma ênfase correspondente nas corretas condições do coração. Enfim, eles estavam mais preocupados com a teoria, estavam mais preocupados com a forma da doutrina do que viver a mensagem da justificação pela fé. E aí o movimento foi caindo em declínio. A Bíblia tornou-se uma espécie de arsenal de armas teológicas. Os debates produziram teólogos briguentos e um protestantismo árido. Imagine, né? Isso está escrito aí na história da igreja cristã, né? Um livro da história da igreja. Veja que interessante essa frase que um dos teólogos escreveu, né? Falou: Melâncto se alegrou diante da sua morte. E qual foi a alegria de Melâncto? Ele escaparia, segundo ele, da fúria do quê? Da fúria dos teólogos. Quando ele estava perto de morrer, ele falou: graças a Deus que eu vou morrer, porque eu vou escapar da fúria dos teólogos. Os teólogos da Reforma Protestante acabaram se preocupando apenas nas brigas e nos debates teológicos. Então a igreja começou, o período do cristianismo, esse período começou a entrar em declínio, à semelhança da igreja de Éfeso. A aceitação de teorias contrárias à Bíblia, métodos de interpretação bíblica. Esse foi o período do criticismo histórico. Deixa eu explicar esse método de interpretação. Foi aí que foi inventado o criticismo histórico. O que é o criticismo histórico? Bíblico, principalmente. Uma ala se levanta e começa a criticar de uma forma negativa a Bíblia. Por exemplo, daí que se inventou a ideia do Jesus histórico. Na verdade, uma classe que acreditava que Jesus realmente viveu, existiu, mas apenas como um ser o quê? Humano. Ok? Apenas como um ser humano. Esse foi o período da alta crítica. O que a alta crítica fala? Bem, os milagres que Jesus operou não eram literalmente milagres. Isso, na verdade, foi uma invenção dos escritores bíblicos para ilustrar uma verdade. Quando a Bíblia fala, e isso a alta crítica falando já nesse período, quando a Bíblia fala que Jesus andou sobre as águas, na verdade ele não andou sobre as águas. Isso foi apenas uma maneira que o escritor colocou para ilustrar que Jesus tem um controle sobre todos os problemas. Isso é alta crítica. Isso nasceu nesse período, por intermédio dos teólogos protestantes. Então você percebe que a força que o movimento nasceu com Martim Lutero, ao longo do tempo, foi decaindo nos debates teológicos, ok? Vejam só o que eles começam a negar. Negação da ressurreição e segunda vinda de Cristo. Aí vem o início do iluminismo, racionalismo. Resultado, afastamento da pura mensagem da justificação pela fé e da Bíblia. E qual foi a mensagem que Deus deu aí para esse povo? Versículos 3 a 5. Quando eu falo povo, o cristianismo desse período, ok? O cristianismo desse período. Versos 3 a 5. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É muito interessante que nessa carta, especificamente nessa carta, Jesus Cristo repete várias vezes a questão de vestiduras brancas. Vestiduras brancas. Eu virei contra ti, e se você não estiver com vestiduras brancas, você mostrará suas vergonhas. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o símbolo de vestiduras brancas? Ah, vocês sabem. Vocês sabem. O símbolo de vestiduras brancas? As vestes de justiça de Cristo. Você percebe que os próprios termos que Jesus Cristo está usando na carta corresponde aos problemas teológicos que o cristianismo estava enfrentando no período, a discussão quanto à justificação pela fé. Percebem? E a questão da justificação pela fé, a justiça de Cristo, quando você aceita Cristo como Salvador, e crê nele, e confessa os seus pecados a ele, e acredita que somente nele há salvação, você é coberto com a justiça de Cristo. E os teólogos desse período estavam perdidos em meio à doutrina, e não estavam aproveitando de todos os benefícios da doutrina da justificação pela fé.
Ok? Por isso que ele fala, tenho ainda alguns que compreenderam a doutrina e que andarão de branco comigo. Tá, o que esse símbolo está querendo dizer? Andarão de branco comigo. O que isso significa teologicamente? A justificação, estarão justificados. Entendeu? É a maneira simbólica de falar. Tá bom? Vamos lá. Ok, vamos avançar aqui. Arrepende-te. Na verdade, essa palavra arrepende-te, essa palavra é muito importante no texto. Jesus fala assim, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Quer dizer, volte a praticar a mensagem da justificação pela fé. Vocês se perderam nos debates teológicos, vocês se perderam na autocrítica, vocês precisam se abeberar da doutrina da justificação pela fé. E a palavra arrepende-te é uma palavra que está embutida na palavra a doutrina da justificação pela fé. Veja o texto bíblico, Atos 2,38, né? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. E depois da gente se arrepender, qual é o resultado? Para o quê? A remissão dos vossos pecados, né? Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Uma pergunta. O cancelamento dos pecados é a remissão dos pecados? É o sinônimo do quê? Do quê? Da justificação pela fé, do perdão. Jesus Cristo me lava, me purifica, isso significa que Ele está me cobrindo com a sua justiça, com as vestes de salvação. Ok? Então, quando Jesus Cristo fala para o período de Sardes, arrependa-te, o que Ele está querendo dizer? Volte à justificação pela fé, entenda a doutrina, viva a doutrina, pare dos debates teológicos. Vocês estão perdidos em meio à doutrina, vocês precisam viver a justificação pela fé, vivam a doutrina. Ok? Era uma mensagem para o período aí de Sardes. Se não vigiares. Que interessante. Jesus Cristo, ele escolheu as palavras exatas. Se não vigiares, virei contra ti como ladrão. Vigiares. Vigiar o quê? Essa é a pergunta. Por exemplo, antigamente as cidades eram muradas e quem fazia a segurança dessas cidades era um funcionário chamado a sentinela, o sentinela, né? E eles trocavam os turnos ali, sentinela. E esse sentinela, qual era a função do sentinela? Em uma só palavra. Vigiar, exatamente. Ele vigiava a cidade. Quando Jesus Cristo fala assim, vigie, é para vigiar o quê? Vamos ver? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 16, verso 15. Nós estamos aí no Apocalipse. Vejam que a escolha da palavra vigie tem a ver com a questão da doutrina da justificação pela fé. Apocalipse 16, versículo 15. Vamos lá. Vigiar o quê? Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda o quê? As suas vestes. Percebam? Percebam aí? Muito bem, olha que interessante. Jesus Cristo falando para o período de Sardes, 1517 a 1755, Jesus fala assim, vigie. Mas vigie o quê? As vestes de salvação. Eles não estavam vestidos da salvação? Vigie as vestes da salvação, tá bom? Vamos avançar aí. Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras andarão de branco junto comigo. Quem são essas poucas pessoas? Justamente as pessoas que estavam vivendo a justificação pela fé no período. E eu tenho alguns nomes aqui. Por exemplo, Paul Gerhardt, compositor de hinos, né? Ele escreveu o hino Ó Fonte Ensanguentada. Um antigo hino, né? Ó Fonte Ensanguentada. E esse hino fala justamente da mensagem da salvação. Fonte ensanguentada. Fonte de quem? A fonte de Jesus, né? Da crucifixão. Está falando do poder do sangue de Cristo. George Handel. Olha o Handel aí. Lembra aí da Aleluia de Handel? Ok? Olha, o George Handel. Ele compôs aí essa canção linda, né? Aleluia de Handel. Que é o Messias, né? Na verdade. O nome da canção é o Messias, né? Aleluia de Handel. John Bunyan, escritor de O Peregrino, Graça Abundante para o Principal dos Pecadores. Perceba o título desse livro. Graça Abundante para o Principal dos Pecadores. Uma pergunta, qual é o cerne desse livro? Qual é o tema central desse livro pelo próprio título? Justificação pela fé, salvação, perdão? Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e estão andando de branco junto comigo. Olha lá. Philip Jacob Spener e o conde Zinzendorf, fundador dos Morávios, onde eles levantaram a bandeira da justificação pela fé. João e Carlos Wesley, os fundadores do metodismo. Esses dois, na verdade, o John Wesley era o pregador e o irmão dele era o compositor de vários hinos aí sobre a salvação. Vestiduras brancas, né? Simbolismo da justiça
de Cristo. Muito bem, é o período de Sardes, então, é o período no qual a reforma protestante já está entrando em declínio, porque esqueceu de viver a doutrina fundamentada e pregada pelos seus fundadores, Martinho Lutero e outros assim. Vai do ano 1517 a 1755, tá bom? É o período, quinto período do cristianismo. Pois não, Pedro? Vai lá, pergunte aí para nós. Sim. Ah, ótimo, ótimo. Olha, você pegou a ideia aí, exatamente. Vocês se lembram daquele contexto da cidade que foi tomada de assalto várias vezes à noite? Interessante que Jesus colocou o texto, ele falou exatamente as palavras correspondentes à história da cidade, né? Se não vigiares, virei como o quê? Como ladrão. A semelhança como eles invadiram a cidade de Sardes. Muito bem, amigos. Qual é a nossa proposta nessa aula? É justamente fazer um paralelo entre as 7 igrejas e que profecia? 7 selos. Primeiro selo, primeira igreja. Segundo selo, segunda igreja. Terceiro selo, terceira igreja. Quarto selo, quarta igreja. É o mesmo período. Quinta igreja, logo o quinto selo. Agora nós vamos entrar, é o quinto selo, que é o mesmo período, em um dos textos mais difíceis do livro do Apocalipse. Ai, 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 ai. Vamos lá? Quinto selo. Vamos ler aí. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Lembrando que o quinto selo é o mesmo período da quinta o quê? Igreja, tá? Estamos falando do mesmo período de Sardes, do período da Reforma Protestante. É o mesmo período. Só que dito em palavras diferentes. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Um dos textos mais difíceis da Bíblia. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, olha aí. Lembram? Ou vocês não se lembram? Lembram? Vestiduras brancas lá em Sardes, aqui ó, o mesmo símbolo no mesmo período, percebem? Está falando do mesmo evento. Verso 11 de novo. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Muito bem. Um dos textos mais difíceis do Apocalipse. As almas estão na onde aí? Debaixo do altar. E essas almas estão clamando. As almas estão clamando debaixo do altar. Estão falando. Vamos lá então. Ok, amigos. Almas debaixo do altar. A sua pergunta talvez seja: quem são essas almas? Por que você talvez esteja fazendo essa pergunta? Porque você estudou na Bíblia. O que você estudou na Bíblia lá? Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Lembram? Que os mortos não sabem de nada. Está escrito lá na Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Os mortos não sabem coisa alguma. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Já não tem parte alguma em que se faz debaixo do sol. Está escrito isso na Bíblia. Que os mortos não sabem de nada. E agora você vai lá para o livro do Apocalipse, que é a mesma Bíblia. E você encontra lá as almas debaixo do altar. E estão falando. E agora? Quem explicará? Vamos lá então. Vamos lá. Almas debaixo do altar. Quem são essas almas? Vamos começar aí, tá bom? Quem são essas almas? Primeiramente, nós temos que ver o que a Bíblia fala sobre os mortos. Acabei de citar o texto bíblico, ok? Não é necessário você abrir, porque acabei de citar o texto bíblico. O que a Bíblia fala sobre os mortos? Eclesiastes capítulo 9, versos 5 a 6, diz assim: pois já não sei o texto de cor, né? Os mortos, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, já não tem parte alguma que se faz debaixo do sol. Está escrito lá, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. A Bíblia é muito clara. Se uma criança ler esse texto, a criança vai entender. Os mortos não sabem coisa alguma. Ok? Muito bem, vamos avançar então. Muito bem, se os mortos não sabem coisa alguma, ao você apresentar esse texto para uma pessoa, a pessoa, não, realmente os mortos não sabem coisa alguma. A pessoa vai concordar, porque o texto é muito claro. Mas a alma sabe. A pessoa ela vai retrucar, entendeu? Ela vai jogar essa para você. A alma, o morto, mas a alma do morto sabe. Então vamos lá.
o que é alma. Vamos ver o que é alma então. Eu acho que essa aula aqui nós já demos várias vezes, né? Mas é lógico que nós temos novos amigos aqui. O que é alma? Vamos lá. Esse texto, ele é conclusivo sobre o assunto. Nós poderíamos ler esse texto, fechar a Bíblia e ir embora. Porque esse texto já responde o que é alma. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual é a compreensão que as pessoas têm da morte? Por exemplo, há várias compreensões. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que depois que a pessoa morre, a alma da pessoa fica vagueando, né? Um negócio meio fantasmagórico, né? O negócio fica vagando, a alma. Tipo, o que é alma, né? As pessoas pensam que a alma é um ser, um fantasma, assim. O fantasma é a alma, segundo a compreensão, ok? Um vulto, invisível, assim, que você passa e a mão atravessa. Isso é a alma. Invisível. Isso é a alma, assim que se vê. Tá bom? Vocês, aqueles que se lembram daquele antigo desenho chamado Gasparzinho. Lembra do Gasparzinho? O Gasparzinho, ele é uma alma, na verdade. É um fantasminha. É o Gasparzinho, tá bom? Ele é uma alma. Por exemplo, aquele filme que fez muito sucesso, Ghost. Ghost, né? É a alma do camarada que vai para lá. Essas novelas aí. Tá vendo? É a alma. Que é a pessoa que morre, a alma permanece. Algumas pessoas acreditam assim. Outras pessoas acreditam que é a questão da reencarnação, ok? A pessoa morre e reencarna no outro ser, etc e tal. Reencarnação. A pergunta é, o que a Bíblia fala? Porque eu quero saber, não é o que o pastor fala, não é o que o padre fala, não é o que o bispo fala, mas o que a Bíblia fala sobre o assunto. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre alma. O que é alma? Vamos ver o que a Bíblia vai responder. Vamos lá então. Gênesis 2, verso 7. Gostaria que você deixasse um marca-página em Apocalipse. Vamos lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Ok? Gênesis 2, 7. Tiago, que hora que é, por favor? 25, tá. Quando for faltando 15 para as 8, você me dá um toque. 20 para as 8, tá? Você me dá um toque. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos lá então. Diz aí a Bíblia, Gênesis 2, 7. Esse texto ele é conclusivo sobre o assunto. Nós poderíamos ler o texto, fechar a Bíblia e ir embora, nós já entenderíamos o assunto. Vamos lá então. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o que aí? Opa, vamos lá então. Essa é a primeira vez, uma das primeiras vezes na Bíblia que vem o termo alma, né? Esse versículo, se você olhar bem para o verso, você tem que olhar bem para o versículo. Esse versículo ele é dividido em três partes, o verso. É dividido em três partes. Primeira parte. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Vamos imaginar a cena. O Criador lá no paraíso, aí o Criador está ali, né? E fazendo aquela tal, e vai, pega ali, mistura água, barro e tal, do pó da terra. E aqueles que estudaram a ciência, que estudam a ciência, sabem que o ser humano em si, né, ele é constituído de elementos da terra mesmo. Ok? Está lá, então vai fazendo. Aí Deus está completando e completou. E completou. Aí desenhou as sobrancelhas, ok? Nariz e tal. Diz a Bíblia que é conforme a imagem de Deus. E a imagem aí não é somente no aspecto, não é somente no aspecto físico, aspecto mental, ok? Para que o ser humano pudesse comunicar com Deus. Aí Deus fez. Uma pergunta. Essa é a primeira parte do verso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Primeira parte. Uma pergunta. Nessa primeira parte, imagine a cena lá no Éden. O homem, o ser lá, ele está vivo ou está morto? Na verdade, nunca esteve vivo, né? Nem morto, nem vivo. Inerte. Está lá inerte, ok? Sem vida, melhor dizer. Sem vida. O boneco de barro. O boneco de barro, está lá. E abrindo um parênteses. Aí vocês sabem que no mesmo dia Deus criou Eva, etc e tal, né? E Adão e Eva. E vocês sabiam que eles têm um sobrenome? Vocês já sabem o sobrenome de Adão e Eva? Não sabem? Tá fácil. Sobrenome de Adão e Eva? Adão de Barros e Eva da Costa. Não foi criado... Adão de Barros e Eva da Costa, né? Foi criada da costela. Fecha o parênteses. Ok, vamos lá. Ok, Adão de Barros e Eva da Costa. Ok, fechamos o parênteses. Vamos avançar agora. Ok.
Adão de Barros foi criado do barro e Eva da costa. Vamos lá então. Aí a primeira parte, Deus criou. Deus fez o boneco. Aí vem a segunda parte do versículo. Qual a segunda parte do versículo? Então formou, soprou-lhe em suas narinas. Imagine, gente, que negócio. Fôlego de vida. Imagina o Criador, ele se aproximando bem do rosto, assim. O alento de vida, o fôlego de vida. Aí o Adãozão. Que coisa maravilhosa. Imagine. Imagine assim. O primeiro ser que Adão vê em vida é o rosto de quem? De Deus, gente. Bum. Que coisa. Meu Pai do céu. Meu Pai do céu. Imagine. O cérebro já começa em ação, o coração já bum, 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 o sangue, etc. O camarada está vivo? Bom, rapaz, que interessante. Imagine a cena. Essa é a segunda parte do texto, né? E soprou-lhe em suas narinas o fôlego de vida. Aí vem a terceira parte. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Olha que interessante. Vou fazer uma pergunta para você. Ele passou a ser alma vivente depois do quê? Que ele começou a respirar. A respirar. Olha que interessante. A palavra alma, acho que eu tenho aqui. Vamos lá. Ok, pó da terra, olha lá, fôlego de vida igual a alma vivente. Tá bom? Isso aqui é que nem fazer um bolo. Vamos lá. A alma vivente só é composta de dois elementos. Pó da terra mais fôlego de vida. A alma, segundo a Bíblia, a alma, ela é composta de dois elementos. Pó mais fôlego, igual alma. Aqui nós temos uma equação química. Ok. Pó mais fôlego igual alma. A alma é composta de dois elementos. Pó e o fôlego de vida. Vou dar um exemplo para você. Aqui, esse púlpito. Esse púlpito, ele só tem dois elementos. Porque aqui comigo, só tem dois elementos. É madeira e prego. A madeira e o prego. Ou cola, né? Ou cola. Vamos lá. Madeira e prego. A madeira e o prego, nesse formato, eu chamo de púlpito. Uma pergunta. A palavra púlpito que eu uso, é um terceiro elemento? Não é um terceiro elemento. A palavra púlpito é a junção do prego mais a madeira, nesse formato eu chamo de púlpito. A palavra púlpito não é um terceiro elemento. A palavra alma não é um terceiro elemento. A palavra alma é o nome que eu dou à junção de pó mais fôlego. Quando o ser humano ele está respirando, ele é uma alma vivente. O que acontece na morte? Nós continuamos respirando? Muito pelo contrário, o último ato é expirar, né? Expirar. Expirar. Vou dar um exemplo. Agora vamos voltar ao exemplo do púlpito. Aqui, ó. Aqui comigo. Prego mais madeira nesse formato. Qual o nome disso aqui? Púlpito. Ok. Aí eu vou colocar prego de um lado, eu tiro todos os pregos e coloco madeira do outro lado. Pergunta: cadê o púlpito? Cadê o púlpito? Você percebe que o nome púlpito não é um terceiro elemento, é o nome que eu dou à junção. Perceberam? Então, por exemplo, a alma não é um elemento que está dentro de mim, um fantasma que está dentro de mim. A alma é o nome da junção do fôlego com o pó da terra. E o que acontece na morte? Eu morro, eu deixo de respirar. Pergunta: cadê a alma? Não tem alma. Não tem? Depois que morre não tem alma. Porque desuniu aqui. Depois que morre não tem alma. Essa ideia de que, não, a pessoa morreu, vamos acender a vela, etc e tal, a cerimônia lá, depois não sei quantos dias, para a alma da pessoa, não tem alma. Acabou a alma. Acabou a alma. Olha só que coisa interessante. Vocês sabem o que as pessoas falam? Que nós temos uma alma. Nós temos uma alma, ok? Pedro Paulo tem uma alma, a Jocely tem outra alma também. Assim, cada pessoa tem uma alma. Não é verdade. Não é verdade isso. Porque como que está escrito a Bíblia? E o homem passou a ter uma alma vivente. É isso que está escrito aí? Como é que está escrito? A ser. Ele é. Ele não tem. Ele é a alma. Ele é a alma. Ele não tem. Ele já é. Vou dar um exemplo aqui.
Vamos lá, outro exemplo. Aqui esse piloto. Ok? Aqui comigo. A gente se diverte com as coisas, né? Vamos lá. Esse piloto aqui. Veja se está certo. Eu falo assim, ó, estou com um piloto. Ele tem um piloto. Tá certo? Ele, aqui o piloto. Tem um piloto, tá certo? Como é que eu falaria então? É um piloto. Tem um piloto dentro dele? Não, ele já é. Eu não tenho uma alma, eu sou. O que é uma alma? É a junção do fôlego mais o pó da terra. Desculpa. Ótimo a pergunta. Perfeito, Sônia. É a forma de expressão, né? Por exemplo, às vezes, os cristãos mesmo, católicos, evangélicos, usam essa expressão. Vamos ganhar 10 almas para Cristo. O que você pensa? São 10 fantasmas? 10 vultos? São 10 pessoas. A própria palavra alma, a palavra alma significa pessoa, ser vivo. O ser vivente. Lá, Maris. Olha, com certeza, entendeu? Ótimo a ilustração. É o piloto, eu sou o Esinaldo, cada um. A do lado, cada um no seu quadrado, entendeu? Então vamos lá. Ok. Alma. Muito bem. Palavra alma nas línguas bíblicas. Vamos lá. Aqui comigo. A palavra alma no hebraico é nefesh. Essa é a palavra, tá bom? Nefesh, no hebraico aí. E em grego é psique. Psique, mente, ok? Aí vem da psicologia, etc e tal. Psique. Em grego, nefesh, hebraico, obrigado, e psique. Muito bem. Qual o significado dessas palavras? Significado, não estou falando tradução, é o significado, tá bom? Significado dessas palavras. Pessoa, ser vivo, natureza humana, vida, esse é o significado. Nunca essas palavras irão significar assim, ó, vulto, entendeu? Fantasma, não. Ser vivo, natureza humana, a vida, a própria vida, ok? O alento de vida é a alma. Vamos lá. Vejam só esse texto interessante. Ó. É o texto que nós acabamos de ler. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Ok? Um nefesh, como é? Um nefesh, ok, obrigado. Ó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que eu fiz aqui? Eu estou comparando duas versões. A nova versão internacional é a Almeida Revista Atualizada. Pergunta é, por que a Almeida Revista Atualizada usa alma, e por que a nova versão internacional usa ser? Porque na verdade são o quê? Sinônimos. Alma é um ser. Ótima pergunta. Aí eu já não sei. Se é de origem latina, né? Aí eu já não sei. Desculpa, viu? Eu já não sei. Vamos lá então. Não, de portuguesa não. É porque na verdade, a palavra espírito também é de origem, se não me engano, latina. Alguma coisa assim, tá? Alma, pessoa, vida. Ok. Que hora que é, Tiaguinho? Minha alma. 36. Vamos lá. Ok, já estamos terminando aqui. Como eu falei para vocês, nós não vamos correr, correto? Okay? Não vamos correr porque temos até o fim do ano, gente, para terminar o Apocalipse aí. Até o fim do ano, tá bom? O importante é que nós entendamos o assunto. Ou vocês querem que eu corra aqui para tentar terminar? Não. Entender, a gente vai terminar aqui tranquilo e calmo, tá bom? Comparação das traduções. Vejam que interessante isso aqui, ó. Esse texto, Atos capítulo 7, versículo 14, olha que texto interessante. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Isso é Almeida Revista e Corrigida. Vejam em outra versão como está. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela. Isto é, de 75? Vocês percebem que os próprios tradutores, eles percebem que alma é pessoa. Está vendo? Os próprios tradutores. Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida. Muito bem, olha que texto poderoso. Vamos lá, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Vamos ler esse texto aí. Ezequiel 18, verso 4. Abra comigo a Bíblia aí, em Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Esse texto aqui é uma dinamite contra essa história aí de que a alma não morre, etc e tal. Ezequiel 18, versículo 4. Ok? Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, o que vai acontecer com ela? É uma pergunta, qual é a alma que nunca pecou, gente? Até a própria alma, Jesus Cristo,
Ele morreu não por causa do pecado, não por causa dos nossos pecados. Veja só, se a alma não morresse, se a alma fosse imortal, esse versículo não teria sentido. A alma que pecar, essa morrerá. Porque na verdade aí, qual que deve ser a palavra para o nosso real entendimento? A pessoa que pecar, essa morrerá. Ok? Essa é a tradução correta. O ser que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. Agora, gente, vamos para esse texto do Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 14 a 16. Vamos lá. Eu sei que a sua pergunta é, pastor, e as almas lá debaixo do altar? Pera. 1 Timóteo capítulo 6, versos 14 a 16. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 14 a 16. Olha só que interessante. 1 Timóteo 6, versos 14 a 16. Olha só o que diz a Bíblia. Que guardes o mandato imaculado e repreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Presta atenção agora no verso 16. O único que possui o quê? Imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eternos. Amém. O único que possui a imortalidade. Deus é o único imortal. É o único que possui a imortalidade. O ser humano não é imortal. Nem os próprios anjos são imortais. Sabe por que não? Porque os anjos, para viverem, eles dependem de quem? De Deus. Deus não depende de ninguém para viver. Ele tem vida em si mesmo. Ele tem vida própria em si mesmo. Todas as criaturas divinas, tanto as criaturas terrenas quanto as celestiais, dependem de Deus para viver. Deus é o único que é imortal. Por isso que o ser humano, ele não pode dizer que a alma dele é imortal, porque primeiro que a alma se desfaz no momento da morte, ok? Muito bem, agora para a gente entender lá o texto de Apocalipse. Qual é o símbolo da alma? A alma tem um símbolo. Agora vejam só, quando eu falo alma, vocês têm que entender vida. Você sabe por que nós temos uma dificuldade de entender alma, esse assunto? Sabe por quê? É por causa do nosso país, onde nós vivemos, Brasil. Por causa do nosso país, nossa cultura ocidental, etc. Na nossa cultura ocidental, diferente da cultura bíblica, quando eles falavam alma, eles entendiam que era um ser vivo, uma pessoa. Agora, fazendo exercício, quando eu falo assim, ó, espírito, alma, o que de imediato vem na sua cabeça? De imediato. De assombração, né? De imediato vem. Por que vem? Por causa da nossa cultura. A nossa cultura. Por exemplo, Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, estavam os índios, ok? E os índios, a religião dos índios, a religião indígena, é uma religião espírita. Eles acreditam no espírito do trovão, no espírito da árvore, no espírito da rocha, no espírito do fogo, no espírito dos animais. É uma religião espírita, que acredita nos espíritos, nas almas. Aí vieram os portugueses, a Igreja Católica Romana, que também crê na doutrina, e aí os jesuítas, etc. E aí inflamou a doutrina em todo o país. A tal ponto que hoje o Brasil é o maior país espírita de todo mundo, todo o planeta, e é o maior país católico de todo mundo. Então por isso que hoje é normal, quando o brasileiro pensar que alma é algo fantasmagórico. É normal isso. Diferentemente lá das terras bíblicas, no Oriente Médio. Quando eles falam alma, é pessoa. Quando o profeta falava alma, o outro entendia que era uma pessoa. Não era nada fantasmagórico. Ok? Pois não, Diego? Ah, tem lá. Eu acho que é Mateus capítulo 16, 12. Obrigado. Mateus capítulo 14. Essa parte é importante. Jesus está andando sobre as águas, ok? E Mateus e o Pedro fala assim, parece que é um fantasma. Leram isso? Já viram isso? Vem um trovão, parece que eu estou vendo um fantasma. Por que Pedro? Por que Pedro? Pedro, um judeu, etc., o apóstolo. Por que Pedro, parece que eu estou vendo um fantasma? Sabe por quê? A influência aqui, não romana, pagã, grega. Os gregos, pagã, perfeito. Os gregos, a influência grega predominava ali o primeiro século, a tal ponto que os próprios crentes, a própria igreja também deixou se influenciar pelo pensamento, assim como nós hoje. Assim, Pedro, parece um fantasma? Lembra? Jesus andando sobre, parece um fantasma. Na verdade, a influência grega do pensamento lá
mundo físico, mundo espiritual, etc., já havia influenciado também os próprios apóstolos. Foi por isso que Jesus Cristo contou aquela parábola lá do rico e Lázaro. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Não significando que Jesus acreditasse naquela história, mas Jesus entrou no campo deles para justamente ensinar uma lição para eles com a própria teoria errada que eles estavam acreditando. Tá ok? Isso é uma outra aula, tá bom? Muito bem. Vamos terminar aqui. Qual o símbolo da alma, da vida? O símbolo da vida está escrito nesse texto aí, nesses 3 textos. Gênesis capítulo 9, Levítico capítulo 17, Deuteronômio 12. O símbolo da vida é o próprio sangue. Vocês já leram esse texto? Ok? Vocês já leram esse texto? A vida está no sangue. O símbolo da vida, o símbolo da alma. Lembrem, quando eu falo alma, eu estou falando de vida. Ok? O símbolo da vida é o próprio quê? Sangue. Vocês sabem da campanha que a Igreja Adventista faz em toda a América do Sul. Qual o nome da campanha? Vida por Vidas. Essa campanha está querendo dizer o quê? Vida por Vidas, o que é? Doação de sangue. Porque o símbolo da vida é o sangue. O símbolo da vida é o sangue. Jesus Cristo deu a sua vida, por isso que ele derramou o seu sangue. Guardem isso aí. A sua pergunta é: o que isso tem a ver? Vamos lá então. Agora vamos terminar. Demos uma volta. Agora vamos lá para Apocalipse. Vamos terminar. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11. Aqui nós terminamos, tá bom? Vamos terminar aí. Vamos entender o texto então. Porque a Bíblia não pode se contradizer. Não pode entrar em contradição. Vamos lá. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. A pergunta é: pastor, agora diante de todo esse estudo, como é que fica esse texto? Vamos lá então. Pergunta é: a alma está clamando. Lembrando que quando fala alma, qual que é o sinônimo? Vida, ok? O sinônimo é vida. A pergunta é: quando que uma alma, uma vida, um sangue, clama? Vocês já leram uma história semelhante assim na Bíblia? Um sangue clamando? Já leram? Ah lá, estou dando a referência bíblica. É Gênesis capítulo 4. Lembra lá quando Caim matou quem? Abel. Caim matou Abel. Aí Deus vai falar assim: Caim, o que está clamando do seu irmão? O sangue do seu irmão está clamando para mim, desde a terra. Eu faço uma pergunta: tem como um sangue, se você interpretar de uma forma literal, interpreta o texto de uma forma literal, tem como um sangue clamar? Sangue? É uma figura de linguagem, gente. Sangue clamar. Imagina o sangue derramar. Oh, não tem como clamar. Isso é uma figura de linguagem. Quando Deus fala assim: o sangue de Caim está clamando, o que Deus está querendo dizer? O senso de fazer o quê? Justiça. Foi despertado em Deus o senso de fazer justiça. Você derramou o sangue do seu irmão, você vai ter que dar com o seu próprio sangue. É o senso de fazer justiça. O sangue está clamando. É uma forma de expressão que a Bíblia está usando. Vou dar um exemplo. Nós usamos às vezes formas de expressão. Quando você está com muita sede, você fala assim: nossa, eu estou com tanta sede que eu beberia essa caixa d'água. Uma pergunta: você beberia mesmo a caixa d'água? Não, a forma de expressão. Ok? O sangue está clamando. O que Deus está querendo dizer? Eu vou fazer o quê? Justiça. É a mesma cena que nós temos aqui. Alma, vida, sangue. O sangue dos mártires desse período. Aqueles que foram mortos pela igreja romana, perseguidos como hereges. O sangue deles está o quê? Clamando. Está clamando: faça justiça, faça justiça. Não necessariamente que os mortos, né? É forma de expressão. Obrigado, Sônia. Sentido figurado, é isso mesmo. Aqui é o sentido figurado. Não que os mortos estejam clamando, que morto já está morto. É que o caso está clamando justiça diante de Deus. Deus tem que fazer justiça diante da perseguição que eles sofreram pela igreja romana na Idade Média. Essa é a compreensão. Olha lá. O clamor da alma do sangue é uma linguagem ilustrativa para demonstrar que o senso da justiça de Deus está sendo despertado para vindicar o seu povo que fora perseguido e morto, né? Aqui eu termino. Esse é o período do 5º selo, 1517 a 1755. É o mesmo período da quinta igreja lá, período em que os cristãos estavam sendo perseguidos pela igreja medieval. Muitos cristãos morreram nesta época. O senso de justiça em Deus para vindicar os seus filhos que foram mortos
está sendo despertado. E aqui nós terminamos, ó, tá? Ok? Eu vou colocar aqui os períodos, ó. Tá aí. Tá bom? Esse é o período. Até o próximo capítulo. Tá bom? O 6º selo do Apocalipse. Qual a mensagem que nós temos hoje aqui, para a gente fechar? Sabe qual a mensagem? É uma mensagem muito bonita aqui do 5º selo. O sangue dos cristãos, que foi derramado ao longo da Idade Média, pela igreja romana, está clamando por justiça. E qual a resposta que Deus dá? Deus fala assim, espere um pouco. Eu vou fazer o quê? Justiça. Sabe qual a mensagem que Deus tem para nós? Se você está sendo injustiçado, se alguém está lhe perseguindo, se alguém está difamando do seu nome, se você está sofrendo pela causa de Cristo, e você está clamando, oh Deus, até quando? Essa é a pergunta. Até quando, ó soberano, nós vamos sofrer? Qual é a resposta de Deus? Espere um pouco. Eu vou me levantar para fazer justiça. Eu vou me levantar. Espere um pouco. Repouse um pouco. Eu vou me levantar para fazer justiça. Amém? Amém. Querido, que você tenha uma